Aleluia, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus, né? E saber que Deus é um Deus de promessa, é um Deus que tem o melhor para o seu povo. Deus sempre tem o melhor para o seu povo, sempre. E muitas vezes o próprio povo de Deus rejeita esse melhor de Deus. A Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso aprendizado, para que a gente não venha cometer os mesmos erros que os antepassados cometeram. E quando nós observamos a palavra de Deus e praticamos a palavra de Deus, Deus sempre tem o melhor para nós. Sempre tem o melhor para nós. Nós vamos observar de Gênesis, né, Apocalipse, né, do começo ao fim, um povo sempre que está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, chamado de remanescentes. Aqueles que não se corromperam, e Deus sempre vai estar cuidando dessas pessoas, amém? Como diz a irmã, hoje é o 5º dia de profetizando. Deus tem falado tremendamente conosco nesses dias, e eu tenho certeza, irmãos, se você absorver a palavra de Deus, Deus, Ele vai cumprir a promessa dEle na minha e na sua vida, amém? Josué no capítulo 5, a pastora Vanessa já deu até o título da pregação hoje, atitudes. Devemos ter atitudes. Deus confirmou, né? Eu fico maravilhado quando Deus confirma a palavra. Aí a gente prega com mais tranquilidade, né? Que bom, Deus, que o Senhor confirmou. Irmãos, eu tenho vários testemunhos com relação a profetizando na minha vida. Eu recebi uma palavra, que eu guardei essa palavra no meu coração. Deus falou comigo que um dia eu teria um chaveiro cheio de chaves. E eu guardei esta palavra comigo. Interessante que ao longo da nossa caminhada na presença de Deus, Deus ele vai cumprindo a sua palavra, a sua promessa, né? Às vezes as pessoas dizem assim: oxe, vai ser amanhã. Vai ser amanhã, né? Vai ser depois de amanhã. Não, irmãos. Deus ele sabe o momento certo, a hora certa, que Ele vai realizar aquilo que Ele tem que realizar na sua e na minha vida. Nós temos que simplesmente ficar na dispensação do Senhor, confiantes, sabendo que Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Josué no capítulo 5, no versículo 6 e 12, diz assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor jurara a seus pais dar-nos terra que mana leite e mel. Versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os
filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? Aqui nós estamos, irmãos, vendo um povo que tinha uma promessa de Deus. Uma promessa que foi feita a Abraão. Que Abraão pudesse sair do meio da tua parentela, que Deus iria levar ele a uma terra prometida, uma terra tão boa que manava leite e mel. Uma terra que o que se plantasse, iria colher. E passou para Isaac, passou para Jacó, e de Jacó passou para os seus filhos, as 12 tribos. E agora Deus levanta o homem chamado Moisés, tira esse povo do Egito, e esse povo, eles vê o poder de Deus na vida deles, como Deus os tirou do Egito com mão forte, com mão poderosas, aonde Deus demonstrou o seu poder, tanto para eles, também para todos aqueles povos que ali habitavam. E de repente Moisés, está lá em Números capítulo 13, nós vamos ver que Moisés, ele envia espias para poder observar a terra. Então esses espias observam a terra, eles ficam por 40 dias ali observando, e eles podem realmente ver que a terra é boa, a terra que Deus tinha prometido era uma terra boa, uma terra que manasse leite e mel realmente. Relata a palavra de Deus que 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas também esses espias, eles observaram que o povo era um povo numerosos, um povo gigante, e eles temeram. Quando eles trazem o relato para Moisés, eles disseram, realmente, está aí, eles levaram um cacho de uva, realmente, levaram figos, realmente a terra mana leite e mel, realmente aquilo que Deus disse é verdade, a terra é boa. Mas as pessoas que moram ali são valentes, são gigantes. Nós somos como gafanhotos aos nossos olhos e também aos olhos deles. Eles recuaram na promessa. Caleb se levanta e diz, espera aí, mas não foi Deus que prometeu? Se Deus prometeu, eu tenho a certeza que Ele está à nossa frente, e esse povo vai ser como pão na nossa boca, vai ser fácil, porque foi Deus que prometeu. Deus é fiel, meu irmão, Deus, Ele é fiel na sua promessa. Mas então esse povo temeu, e Deus disse, então vocês não vão entrar na terra prometida. Dessa geração, somente Josué e Caleb. E aqui no versículo 6 de Josué, diz que este povo ficou por 40 anos, até que morresse todos aqueles homens que saíram do Egito, homens de guerra. E agora tem uma nova geração que vai receber a promessa de Deus. Porém, essa nova geração, eles não tinham aliança com Deus, eles não eram circuncidados. Então Deus diz para Josué circuncidar aquele povo. Uma aliança, a aliança de Deus com o povo. E Josué então faz. Quando eles atravessam o rio Jordão, irmãos, eles entram na terra prometida. Eles fazem uma aliança com Deus. Deus faz com que eles comam da novidade da terra. A terra que mana leite e mel já estava ali plantado para eles.
eles não tiveram que plantar nada. O cuidado de Deus sobre o povo de Deus é sobrenatural. Como que Deus cuida, irmãos? Como que Deus cuida? Mas, irmãos, nós aqui podemos observar que foi tomadas algumas atitudes. O povo que saiu do Egito tiveram a atitude de recuar. Tiveram a atitude de não tomar posse daquilo que Deus tinha prometido a eles. E agora nós estamos diante de um povo, junto com Josué, que tomou também uma atitude contrária. Eles decidiram tomar posse da promessa de Deus. Nesta noite, eu te digo algo: receba a promessa de Deus na tua vida, e tu verás o profetizando de 2022 na tua vida. Amém? Atitudes. Nós temos que tomar atitudes para ver uma mudança. Ou toda mudança começa de uma atitude que eu tomo. Porque Deus está esperando a minha decisão. Porque Deus não é Deus invasor. Ele não invade. O nosso Deus, Ele respeita as nossas decisões. A pessoa diz: eu não quero servir a Deus. Meu irmão, não se preocupe. Fique sem servir a Deus. O destino de quem não serve a Deus é o inferno. A palavra de Deus é bem clara. A pessoa diz: eu vou servir a Deus. Então sirva com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Procura conhecer, procura buscar todos os dias conhecer a Deus, a quem você serve, e você vai ver quão bom é Deus para comigo e para com você. Amém? Profetizando 2022. Nós sabemos que nós, que somos o povo de Deus, nós, na virada do ano, nós profetizamos. E muitas vezes nós profetizamos e não recebemos. Como já foi dito aqui, as pregações anteriores também. Porque nós deixamos de tomar algumas decisões, irmãos, para que Deus venha operar em nossas vidas. Se esse povo que tivesse com Josué lamentasse ou ficasse só lamentando a morte de Moisés, o grande líder, eles não tinham cruzado o Jordão, não tinham passado. Eles não iam conquistar a terra prometida. Josué recebeu a palavra do Senhor e pôs o povo avante. E o povo tomou posse. Amém? 5 coisas, ou 5 atitudes que nós devemos tomar em 2022. Talvez você já cumpra as 5. Glória a Deus por isso. Amém. Continue nessas 5 questões de atitudes. E mais próspero você será. Mais abençoado você será. Mais abençoado. Primeiro, obediência. Obedecer. Eu fui buscar essa palavra. Eu falei: meu Deus, eu quero buscar essa palavra no profundo, no original, Senhor. Obedecer é escutar com atenção. Não simplesmente escutar, mas é com atenção. Obedecer é quando alguém diz algo, você escuta com atenção e cumpre aquilo que a pessoa falou. É obedecer. O nosso chefe diz: ei, faça isso. Nós escutamos com atenção e fazemos. Fazemos.
Um centurião chegou diante de Jesus: Jesus, o meu servo ele está enfermo, muito doente. Jesus se coloca de pé e diz: eu vou lá. Ele disse: Senhor, não precisa de ir não, basta somente uma palavra sua e ele será curado, porque também eu tenho homens debaixo da minha autoridade. Eu digo ele vá e ele vá, eu digo venha e ele venha, faça isso e eles façam. Por quê? Porque a pessoa é obediente, ela obedece. Quando Deus diz para nós fazer algo, e esse algo pesa no nosso coração, a gente diz: não é comigo, é com o irmão do lado, não é comigo. Ah, já sei, está falando com o irmão ali, né, do outro lado, já sei, é o irmão fulano de tal. Por quê? Porque nós não queremos o quê? Obedecer. Obedecer. Obedecer a Deus é uma atitude que nós temos que tomar para que o Profetizando 2022 ele se cumpra na tua vida e na minha vida. Quando eu obedeço a Deus, quando eu escuto a voz de Deus, irmãos, é algo extraordinário. Deuteronômio 28, do 1 ao 8. Observe, escute. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se você ouvir atentamente, Deus vai te exaltar. O que é exaltar, irmãos? É quando a pessoa sofre uma humilhação, vive debaixo de humilhação. As pessoas humilham com palavras, com atitudes, com gestos. Mas se você ouvir a voz do Senhor atentamente, cuidadosamente, o próprio Deus é que vai te exaltar. É Ele que vai te exaltar. O próprio Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quem obedece a Deus, as bênçãos do Senhor vai te alcançar. Por mais que você corra, por mais que você venha correr das bênçãos, as bênçãos vai ser mais rápida do que você, vai ser muito mais veloz do que você. Elas vão chegar na tua vida. Sim, elas vão chegar na tua vida como chegou na minha vida, como tem chegado na minha vida. E daqueles que estão sobre a minha responsabilidade. É Deus, irmãos, que nos abençoa. Bendito será tu na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrar, e bendito será ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará a bênção, esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus.
Algumas empresas, elas dão preferência para contratar evangélicos. Sabiam disso hoje? Por quê, pastor? Meu irmão, o crente de verdade, o evangelho de verdade, ele chega no serviço, ele já vai orando. O patrão diz, mas esse mês está ruim. Não, vai estar ruim não, meu chefe, não se preocupa não, nós vamos orar e Deus vai abrir as portas. Porque aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus. Um amigo meu, o pastor Barbosa, da empresa, ele saiu agora no PDV. Ele, todos os dias, ele orando. Ele vinha subindo, né? A Nova Cap é uma empresa muito grande. Já teve até 12 mil funcionários. Então, o tamanho da empresa, né? Eu até brinco com as pessoas, aqui é uma cidade. Você conhece fulano da Nova Cap? Rapaz, não conheço, porque lá é uma cidade, né? E ele vinha então orando. Ele entrava lá no portão principal e vinha orando até chegar lá no meu setor. Nosso setor é o último setor. E ele vinha orando, abençoando. Deus repreende todo o mal, Senhor, todo espírito de acidente, todo espírito de... Pai, todo espírito de morte que caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa esta empresa, abençoa o governo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que as tuas bênçãos estejam aqui, Senhor. A tua proteção, meu Pai, esteja sobre cada um desses trabalhadores. Pai, que eles cheguem em suas casas, para que eles possam estar no seio da sua família, Senhor. Prospera este povo, meu Deus. Salve este povo. E em certas ocasiões alguém corria em mim e disse: ei, eles chamavam ele de Barbosa. O Barbosa está ficando doido. Eu, por quê? Porque ele está falando sozinho. Não, meu irmão, ele está orando por nós. Ele está orando por nós. Aonde você colocar a mão será abençoado. Aonde tu pisar os teus pés será abençoado. Sabe por quê? Porque você é um crente obediente, aquele que escuta a voz de Deus atentamente. Que maravilha, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus? Deus vai nos fazer voar mais alto quando nós tomarmos uma atitude de obedecer. Obedecer. Se você já obedece, glória a Deus por isso. Amém. Continue obedecendo. Continue ouvindo a voz do Senhor atentamente. Isso é bom. Isso é agradável. Isso chega diante de Deus como um aroma suave. Mas se você não é, mude a tua atitude. Seja obediente à voz de Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é vivo. Ele está vivo, Ele não está morto. E se Ele está vivo, Ele fala. Como Ele nos escuta quando nós clamamos por Ele, Ele também fala. Nós também devemos escutar a Ele. Nós devemos escutar. Segunda coisa, coragem. Coragem é aquele que não se esconde do problema, é aquele que enfrenta o problema. Todos nós temos medo, sentimos medo. É natural do ser humano, não é isso? É natural do ser humano, meu irmão. Tem medo que impede que nós venhamos fazer besteiras. Tem um penhasco, você não é alpinista, você é tão corajoso e você diz assim: eu vou subir. De repente vem um gelo em você e diz: não sobe não. Aí você recua. Por quê? É um risco iminente contra a tua vida aquela subida. De vez em quando aparece nas cachoeiras alguém morto, né? O camarada pulou, não sabia nem o que tinha lá embaixo. E tinha uma pedra, acerta a cabeça naquela pedra. Atinge a pedra com a cabeça. Coragem é quando os problemas vêm,
é quando a situação vem e você não foge dela. Por quê que eu não devo fugir desta situação? Porque eu acredito que Deus está comigo. E se Ele está comigo, meu irmão, não há problema que não seja resolvido. Não seja resolvido. Não tem, meu irmão. Eu desconheço completamente. Certa ocasião, o pastor Zando até sabe dessa situação. Eu passei por um problema muito difícil na minha vida. Me abalou as minhas estruturas. Mas eu olhei para o problema e eu disse, eu tenho que enfrentar este problema. Eu não posso fugir deste problema. Mas eu precisava de muita ajuda. Eu precisava de pessoas especialistas em alguns assuntos. E eu disse assim, meu Deus, e agora? E de repente, meu irmão, começou a aparecer gente que eu nunca conheci na minha vida. E eu estou aqui para te ajudar. Eu disse amém. Eu tenho que resolver isso em 15 dias. E em 14 dias foi resolvido o problema. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus estava na frente, Deus estava comigo. Deus estava comigo e Deus também é com você. Seja corajoso. Em Josué, no capítulo 1, versículo 6, Deus diz assim para Josué: seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Josué estava vivendo um momento de luto, porque Moisés tinha morrido. E Josué era colado com Moisés, servo de Moisés. Aonde Moisés estava, Josué estava. Eles choraram a morte de Moisés por 30 dias, meu irmão. 30 dias. Olha o tanto que eles gostavam de Moisés. Mas Deus olha para Josué e diz: Josué, é com você agora. O cajado da vez agora está nas tuas mãos. É você que vai levar este povo à terra prometida. Seja forte e corajoso. Sabe por que Deus disse isso a ele? Porque Deus disse assim: aonde você estiver, eu também estarei. E tudo que eu fiz com Moisés, eu também farei com você. Da mesma forma que eu usei Moisés para guiar este povo, também eu vou usar você. Não se preocupe. Vai ter pessoas do teu lado, que eu vou pôr do teu lado, para poder estar te ajudando. Deus vai pôr pessoas do teu lado, para poder te ajudar. Deus vai pôr pessoa do teu lado, meu irmão, mas é pessoa de Deus. Sabe para quê? Para quê? Para você poder ter a certeza que Deus é contigo. Como disse aqui a pastora, né? Cláudia, né? Tem pessoas que é enviada do diabo. E é mesmo, meu irmão. E é mesmo. E o próprio Jesus disse: olha, tem filhos que é de Deus e também filhos do diabo. Engana-se alguém que pensa que não existe filho do diabo. E tem, meu irmão. E como tem. Tem pessoas que acham que é melhor empurrar no buraco do que estender a mão para puxar. Mas Deus vai olhar para você e vai dizer: tu és forte e corajoso, não te preocupas, eu sou contigo, pode ir avante. O Profetizando 2022 já está acontecendo em nome de Jesus. Aleluia! Deus é maravilhoso, Deus é bom. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Sabe aquelas pessoas que não vão dar conta de resolver nada? Deus disse, pode ir embora. Foi assim com Gideão? Gideão, prepara o povo aí. Deus disse, Gideão, tem muita pessoa. Manda os medrosos, os covardes, tudo embora. Ficou 10.000. Ainda tem muita gente. Tem muita gente despreparada para esta grande missão, para esta grande obra. Ficou 300. Eram as pessoas que Deus queria que estivesse do lado de Gideão. As pessoas certas é o próprio Deus que vai mandar. Não te preocupes, Deus é contigo. Não te espante, não te assombre. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus é bom. Atitudes de buscar intimidade. Intimidade com Deus. Foi dito isso aqui também. Foi falado também dessa intimidade. Por que intimidade, irmãos? Eu só posso falar de uma pessoa se eu conhecer esta pessoa. Se eu tiver um grau de intimidade com ela. Ou um conhecimento da vida desta pessoa. Às vezes eu até questiono algumas pessoas. A pessoa diz, mas Deus assim, mas tu conhece Deus? Eu conheço Deus, mas de que forma que você conhece Deus? A pessoa diz, não, eu conheço Deus porque o meu tataravô, né, falou para o meu bisavô falou para o meu avô falou para o meu pai falou a mim. Eu disse, mas poxa, mas tem uma forma melhor para se conhecer a Deus, para você se tornar íntimo de Deus. E que jeito é? A palavra dele. Eu só posso falar de Deus se eu falar o que está na palavra dele. Não tem como eu falar de Deus de outra forma. Por quê? Porque é o único livro, a Bíblia Sagrada é o único conjunto de livros que fala de Deus. Como verdadeiramente Ele é. De que forma que Ele age, como que Ele faz. Como que Ele manifesta o poder dEle. Como que Ele opera milagres. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Então é a própria palavra de Deus que nos diz como que Ele é. E eu só posso buscar intimidade com Deus se eu ler a palavra dEle. Como que eu vou crer em uma profecia se eu não ler a palavra de Deus? Como que eu vou crer nas promessas de Deus se eu nem sei que promessas são essas? Não, irmãos. O apóstolo Paulo, ele pregava e os bereanos escreviam tudo que o apóstolo Paulo falava. O apóstolo Paulo disse assim, olha, aquele povo é de uma excelência muito grande. Por quê? Porque não fica simplesmente nas minhas palavras. Tudo que eu falo eles anotam. Para quando chegar em casa, eles ir lá na palavra de Deus e buscar para saber se verdadeiramente está escrito aquilo que eu falei. Tem pessoas até hoje que acham que Deus é um velhinho sentado em um trono de cajadinho, meu irmão, de barbinha branca, cabelo branco, morto. Não, Deus não está morto, Ele está vivo. E Ele reina para todos sempre. Amém, aleluia. E é Ele, meu irmão, é o próprio Deus que executa todas as coisas na face dessa terra. E mais ninguém. Ninguém, somente Ele. E quem é que não quer ser íntimo de uma pessoa dessa? E Ele, meu irmão, se deixa ser íntimo. Quando nós buscamos Ele de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração, sabendo que Ele é poderoso, porque foi Ele que criou os céus e a terra, e tudo que nela há, foi Ele que criou.
Busca intimidade com Deus. Intimidade não se compra, se conquista. Eu vou comprar uma intimidade. Não, meu irmão, vou comprar um amigo. Não, nada disso não. Nada disso. Você conquista a confiança da pessoa, você vai se aproximando da pessoa, né? Você vai tendo um diálogo com essa pessoa, a pessoa vai te conhecendo, você vai conhecendo essa pessoa, daqui a pouco vocês estão íntimos, nós somos íntimos. Eu cheguei agora na igreja, né? Já tem pessoas que a gente já se fala, se conhece, eu quero conhecer todos. Eu gosto de conversar com as pessoas, né? Que eu e a Priscila somos iguais, nós temos uma facilidade muito grande de fazer amizade. A minha filha, a Priscila, tem uma facilidade muito grande, como eu tenho também uma facilidade muito grande de fazer amizade. Porque através dessa amizade a gente fica se conhecendo melhor. Tem coisas que eu vou poder fazer por você e tem coisas que você vai poder fazer por mim. Quando nós nos conhecemos, buscamos a nos conhecer. Buscar a intimidade de Deus é através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum. Oração é um diálogo, é uma conversa simples e sincera, sem arrodeios. Essa é a oração. Tem gente que gosta de fazer uma oração, né? Bem longa, estendida, né? E dar uma volta, né? Nós chamamos de fazer um cerca-Lourenço, né? Vai fazendo um cerca-Lourenço e não sei o quê, para chegar em uma coisa tão simples. Deus disse, por que você não falou logo, rapaz? Jesus, ele olhava para as pessoas e disse, o que você quer que eu faça por você? Me diz. Vai, o que você quer? Não, Jesus, você sabe como é que... Não, meu irmão, a pessoa já disse logo, Jesus, eu quero é ver. Então veja. Simples assim. Eu, uma certa ocasião, uns anos atrás, muitos anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu estava em um hospital, lá no Anchieta. Estava internado. Problema de rins, cólica renal. Quem já teve sabe como é que é o negócio. E eu tinha aceitado Jesus, tinha poucos dias. E eu disse, meu Deus, eu não sei orar. E agora, né? Estou enrolado. Meu irmão, mas a dor é tão grande, mas tão grande, que eu falei, Senhor, na minha simplicidade, me cure. A minha oração foi essa. Foi feito um culto na casa da minha sogra, e Deus usou uma pessoa, uma irmã, sobrinha da Nádia. E ela disse, Deus acabou de falar que ele está sendo curado. Minha sogra me ligou na hora. Lá no Anchieta tem telefone do lado, né, do paciente. E falou, Deus falou que você está sendo curado, você crê? Eu falei, eu creio. E eu fui curado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O médico olhou para mim na segunda-feira, isso foi no final de semana, o médico olhou para mim na segunda-feira e disse, eu só vou te dar alta porque eu estou te vendo. Você expeliu a pedra? Eu falei, se eu expeli não senti nada. Ele falou, rapaz, aquilo lá ia te matar, moço, na hora que você fosse expelir ela. Eu disse, rapaz, não senti nada não, doutor. E todos os meus check-up, né? A gente faz um check-up geral todo ano na empresa. Está lá os rins limpinhos. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Na simplicidade. A nossa oração tem que ser simples, na simplicidade, meu irmão. Não, só o pastor que sabe orar, vou ligar para ele. Não, meu irmão. Cria intimidade com Deus na tua oração. Deus, ele vê a nossa sinceridade. A sinceridade o significado de sinceridade é uma máscara sem cera, aquilo que não é falso. Quando a máscara dos romanos ela se danificava, eles colocavam a cera, tampava com cera aqueles buracos. E aí o que acontecia no calor? Derretia e aparecia lá o buraco. A sinceridade, algo que é simples. Simples. Tem pessoas que acham que a oração é só para o pastor,
né? A oração só tem validade do pastor, do obreiro, do líder. Não, meu irmão. A sua oração também, ela tem o seu efeito diante de Deus. Então, busque intimidade com Deus nas suas orações. É bonito ver a pessoa orando. Eu gosto de ver as pessoas orando. Mas eu tenho que ter meu relacionamento com Deus. Tenha experiência com Deus. Tem pessoas que acham bonita a experiência dos outros. É bom também, que legal. Isso edifica a nossa fé. É bom, mas também tenha a tua experiência com Deus. Nesse profetizando 2022, tenha experiência com Deus. Tenha. Não tenha medo, meu irmão. Tenha coragem. Chegue diante de Deus e Ele chegará diante de você também. Aleluia. Tiago 4:8 diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproxima-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Purifique o teu coração. Arrume a tua casa. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos pecadores por natureza, meu irmão. E tem pessoas que usam este argumento para poder se justificar diante de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Se aproxime de Deus. Chegue mais perto de Deus, sabendo que Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, porque os nossos pecados é que faz separação entre nós e o nosso Deus. É os nossos pecados que vai nos deixando mais distante de Deus. A palavra de Deus diz: fuja da aparência do mal. Ele diz: não fuja do mal, não, fuja da aparência do mal. Porque quando nós fugimos da aparência do mal, nós nos tornamos mais íntimos de Deus. Nós nos tornamos mais próximos de Deus. Quando eu leio a palavra vai me dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer. É ela que nos conduz a uma conduta diante de Deus. É a palavra dele. Então leia mais essa palavra. Busque mais essa palavra. Não se aparte desta palavra. Medite nesta palavra. Tem pessoas que entram mês e saem mês, não lê um versículo da palavra de Deus. Conta-se uma história. Diz que a irmã perdeu os óculos. Pastor, perdi meus óculos, por isso que eu não estou lendo a Bíblia. Disse: minha irmã, vamos procurar essa Bíblia sua, pelo amor de Deus. E de repente se acha a Bíblia. E o que estava lá dentro? O óculos dela. Leia a palavra de Deus, irmãos. Jesus, Ele usou a palavra em um momento de confronto com Satanás. Jesus dizia: olha, está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. E a palavra de Deus é a boca de Deus. Com isso você vai se tornar mais forte. Com isso, como diz o apóstolo Pedro, e se porventura alguém vos indagar a respeito da sua fé, tem como você dizer, tem como você falar da sua fé. Tem como você falar da sua fé quando você lê a palavra de Deus. Quando você busca o entendimento da palavra de Deus. Quando você ora, quando você jejuma, você aquebranta a tua carne. E como aquebranta, irmãos? Eu já participei de alguns jejuns que não é fácil. A
assim na minha conversão, poucos tempos da minha conversão, o primeiro jejum que eu fiz de 10 dias. Nós íamos para a beira do rio, e ali a gente ficava pescando, e abria os peixes, salgava os peixes e deixava os peixes lá secando. Para quando terminasse os 10 dias, a gente pudesse entregar o jejum e ter algo para a gente nos alimentar. E muitos jovens, né? Muitos jovens que nunca tinham entrado dentro de uma mata, de um rio, né? O pastor, ele gostava de fazer muito jejum prolongado. E trabalhava com libertação, né? Até a irmã da minha esposa que faleceu, né? Juntamente com o pastor Luiz, eles vieram da magia negra, né? Do espiritismo, macumbaria. E aí ele dizia assim, olha, nós temos que estar sempre em oração e jejum, porque tem castas de demônio que realmente, se você não estiver jejuado, no óleo, você se arrebenta todinho, né? E o jejum, ele realmente aquebranta a carne, ele quebra a carne. E quando a carne é quebrada, quando a carne é mortificada, o espírito vivifica. Você fica mais sensível à voz de Deus. Você fica mais sensível à voz do Espírito Santo. E o segundo jejum prolongado que nós fizemos de 20 dias. Até a Nádia foi lá me visitar, né? Ela foi lá me visitar. E depois fiz vários jejuns, né? Não tão prolongados. Se você aguentar, você faz. Se você não aguentar, irmão, não invente de fazer. Não faça. Faça de um dia. Faça de meio período. Tem a mesma validade, eu te garanto. Tem a mesma validade do de 20 dias. Sabe por quê? Porque partiu da sinceridade do teu coração. E Deus sabe a nossa estrutura, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe a nossa estrutura. Não é? Então, jejue, ore, leia a palavra de Deus e você vai se tornar mais íntimo de Deus. Amém? Quarta coisa. Essa quarta coisa, eu sou muito sincero com relação a ela. Tome a atitude de ser um dizimista fiel. Todas as pessoas que vêm falar comigo com relação a questões financeiras, a primeira coisa que eu pergunto se ele é dizimista fiel. É a primeira coisa que eu pergunto. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu não for dizimista fiel, não adianta ninguém orar por você com relação à questão financeira. Não tem como. Não tem jeito. De maneira nenhuma. Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. É o próprio Deus que nos faz prosperar. E é o próprio Deus que nos dá um futuro. Todos nós almejamos um futuro melhor. Todos nós almejamos um futuro melhor. Pode ser a pessoa que for. Todos nós almejamos o melhor na nossa vida. Todos. Eu vim de uma família muito pobre. Muito pobre. Tão pobre. O que eu vou falar não é mentira, é verdade. Tão pobre que nós moramos nas QNH 11. Alguns aqui conhecem a QNH 11, né? Lá no setor H Norte ali. Nós moramos em cima de uma tampa de fosse. Da fosse, do lote. Na década de 70, né? Todos sabem que aquilo ali era lote, só tinha barraquinho de madeira, né? Um colado no outro. E o dono queria o quê? Receber o aluguel. Minha mãe e meu pai não tinham condições de pagar o aluguel, né?
meu pai fazia algumas extrapolias, meu pai era alcoólatra, tá? Irresponsável, não tinha responsabilidade de pagar o aluguel, e o dono do lote ficou com tanta dó da gente, que falou assim para minha mãe, olha, tem a tampa da fosse. Era um barraquinho que ele deixava ali para as pessoas que não tinham condições de pagar aluguel. Ele tinha o coração bondoso, e disse assim, olha, até o dia que vocês derem conta de pagar aluguel, se vocês quiserem morar ali, pode morar. Quem conhece a cama de campanha, só os mais né? Que conhece. Eram umas caminhas, meu irmão, de mola, né? Então ela dobrava. Então era uma caminha de campanha, né? Um colchãozinho, algumas panelinhas, algumas coisinhas. Então eu passei fome nessa Brasília, meu irmão. Eu posso falar de fome porque eu já passei fome. Só pode falar de fome quem passou fome. Mas algo interessante, irmãos, aconteceu. Um vizinho disse assim, olha, existe um Deus que pode mudar a sua vida. Falou para minha mãe. E minha mãe disse, então eu quero conhecer esse Deus. Em 1978, para início de 1979, nós começamos a frequentar a Casa da Bênção. Lá em Taguatinga, ainda era de madeira. A Catedral da Fé lá ainda era de madeira. Tinha a maquete já pronta, né? Eles tinham a maquete do jeito que eles iriam construir. Mas interessante, irmãos, que quando nós começamos a frequentar, a realmente a buscar a presença de Deus, e minha mãe começar a dizimar, a ofertar, Deus começou a mudar todos os planos de derrota para um plano de vitória. Porque é Deus que cuida do meu e do seu futuro. Ele tem planos de futuro, mas um futuro bem melhor. Deus tem um plano de futuro para 2022, para a sua vida. Ele quer ver você profetizar na tua própria vida. É Ele que quer ouvir, meu irmão. Não é o pastor que precisa ouvir, não. É o próprio Deus que tem que ouvir. Partir de você. O querer é seu. O operar é de Deus. O operar é de Deus. Porque Deus tem planos. E planos de um futuro próspero. De um futuro melhor. Deus sempre tem um futuro melhor. Malaquias 3:10 é muito conhecido. Quem que não conhece? Mas eu quero frisar o versículo 11 e 12, que diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus falou algo para minha mãe, disse assim: olha, você vai ganhar uma casa. Eu vou te dar uma casa. Eu, o Senhor, vou te dar uma casa. Para uma pessoa que estava morando numa tampa da fosse, tampa de fosse. Minha mãe disse para o meu pai, sabe o que é que meu pai falou? Sorriu. E ainda disse mais: pega este chaveiro, profetizando. Quando você colocar a chave da casa nesse chaveiro e você abrir a porta, o chaveiro vai explodir. Irá inalar um cheiro agradável, um perfume. Porque Deus está vendo a tua fidelidade. Deus, Ele conhece a nossa fidelidade.
E em 1979, outubro de 1979, nós mudamos para o Penorte. Uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. E um lote para a gente brincar. A minha mãe, quando ela colocou a chave na porta que virou, o chaveiro explodiu. E inalou um perfume bem agradável. Porque Deus é Deus fiel. O nosso Deus é um Deus fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Não importa o que as pessoas dizem. Ah, mas você agora está dando dinheiro para a igreja, meu irmão, não se importa com isso não. Diga a elas, eu sou fiel ao meu Deus. Uma certa ocasião eu caí numa esparrela, né? Porque nós caímos em esparrela, irmãos. Umas bobeiras tão grandes. Eu perdi um carro e uma casa. Assim, um atrás do outro. E algumas pessoas dizem assim, mas tu é dizimista? Sou. Mas por que está acontecendo isso? Eu não sei, meu irmão. Mas eu creio na promessa de Deus que Ele vai me dar a minha casa. Ele falou que vai me dar a minha casa, eu creio. Essa aí que eu perdi, então não era para ser. Esse carro que eu perdi não era para ser. Mas tu ainda continua sendo dizimista fiel, e eu vou permanecer fiel com meus dízimos e minhas ofertas. Homens, mulheres de igreja, crentes. Eu disse, eu não quero nem saber, meu irmão. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque toda a honra é dada a Ele, toda a glória é dada a Ele, Deus me deu um apartamento e uma casa. Aí a Nádia tem mais fé do que eu. Eu sempre digo que ela é mais obreira do que eu. Tem 6 anos na minha frente, irmão. 6 anos orando por mim. Ela se converteu primeiro do que eu. 6 anos depois eu me converti. E pagando um preço por mim. E um certo dia eu cheguei em casa, ela orando, ungindo na garagem. E falou assim, agora aqui só carro novo. Eu falei, rapaz, tu tá com mais fé do que eu. Amém por isso. Na outra semana eu cheguei com carro zero em casa. Deus é fiel. A tua fidelidade com Deus é que vai abrir as portas de janela do céu ao seu favor. E as nações, as pessoas vão dizer, Ele é feliz. Porque Deus tem tornado ele feliz. Deus tem tornado ele próspero. Mas nós gostamos muito de questionar a Deus com relação a algumas coisas. Eu digo para você, não questione. Permaneça fiel a Deus. Não questione, permaneça fiel a Deus. E Deus será fiel também para com você. E o último, crer. Acredite. Acredite que você está vivendo um momento de profetizando 2022. Creia. Não deixe que ninguém roube isso de você. Não deixe que ninguém desanime você com relação ao profetizando 2022. Creia, não deixe que ninguém desanime você na tua vida, no teu propósito, nos teus objetivos. Não deixe. Não deixe, meu irmão. Não deixe. Acredite, creia. Creia que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Creia que Deus está preparando um futuro melhor para você. Creia que Ele vai abrir sim as portas que necessitam ser abertas a teu favor. Acredite, não importa qual seja essas portas. É porta financeira, Ele vai abrir. Meu irmão, é porta de salvação, Ele vai abrir a porta de salvação. É porta de cura, Ele vai abrir a porta de cura. É porta de transformação, Ele vai abrir essa porta de transformação. Ele vai abrir. Ele vai abrir. Porque Deus tem o melhor. Mas nós temos que crer. Marcos 9, 23, 24 diz assim. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino
clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aqui o pai estava vivendo um momento de muita dificuldade com o filho, em Marcos. Depois você lê em casa, você vai compreender melhor. Ninguém podia ajudar aquele homem, aquele menino, a não ser o próprio Jesus. E Jesus então pergunta: se você crê, você vai ver esse menino sendo curado. Traga ele até a mim. E Jesus então expulsou os demônios dele e ele foi curado, foi transformado. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Atitudes que têm que ser tomadas. Talvez tem mais atitudes que você tem que tomar. O próprio Espírito Santo de Deus é que vai dizer a você, como disse hoje. E você vai viver o melhor de 2022. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas estão falando com relação a 2022. Creia que Deus está no controle da tua vida. Creia que Deus está no controle da tua situação. Acredite. Mesmo que os teus olhos diz não, os teus olhos carnais, mas os teus olhos espirituais estão dizendo sim. Você vai viver o melhor desta terra. Sim, você vai viver o melhor de 2022. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti nesta hora, meu Deus, e peço a Tua graça, a Tua misericórdia, Jesus querido, sobre a minha vida, a vida do Teu povo, meu Deus, a cada um que se encontra aqui neste lugar. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a mudar. Nos ajuda, meu Deus, a tomar as atitudes certas, meu Pai. Atitudes, meu Deus, que agrada a Ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que tudo aquilo, meu Deus, que possa estar impedindo do Teu povo, meu Deus, buscar a Ti, Senhor. Meu Deus, tudo aquilo que está impedindo, meu Deus, do Teu povo tomar atitudes, meu Pai, diante de Ti. Meu Deus, que essa barreira caia nesta noite. Meu Deus, que Teu Espírito Santo esteja convencendo neste momento a cada um, meu Deus, uma mudança, meu Pai, radical em 2022. Uma mudança, meu Pai, que está começando agora. Eu creio, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Opera, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia, glória a Deus.